Bora pessoal para mais um vídeo hoje falando sobre o diário de Anne Frank. Muitas pessoas torcem o nariz para esse livro aqui, mas eu digo a você que ele é fundamental, principalmente porque nos lembra que o mundo não é um grande parque de diversões, tá? Que o mundo ele pode ser um lugar hostil, como é, e Anne Frank nos mostra isso em detalhes, descrevendo como foi a sua vida durante a ocupação nazista na Holanda. Como o nome diz, este livro é um diário, tá? Esta versão que eu tenho aqui é da Garnier, é uma versão, acho que é mais recente, ela é até acolchoadinha, assim, a capa dela. É bem interessante, traz algumas fotos da casa da Anne Frank, ou melhor dizendo, do esconderijo onde ela ficou ali por algum tempo. Traz fotos dela, da irmã dela, da Margot, e dá uma visão clara de como foi a perseguição aos judeus ali naquela região. A gente sabe que a perseguição se estendeu pela Europa inteira, mas este livro aqui mostra a vida de Anne Frank, principalmente ou totalmente entre os anos de 1942 e 44, junho de 42 e agosto de 44, que foi o período em que ela e mais 7 pessoas ficaram escondidas num prédio anexo à empresa do pai da Anne, tá? Então, o que a gente sabe? A família da Anne era alemã, né? Então, em 1933, o pai dela, que chamava Otto, ele resolve emigrar para a Holanda, fugindo ali das leis antissemitas que estavam surgindo na Alemanha já em 33, né? Com a ascensão do nazismo e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes mais históricos, porque esse livro ele traz bastante coisa para a gente refletir. Então, em 33, eles imigram para a Holanda e lá o Otto, né, que é o pai da Anne, ele abre uma empresa, ele começa ali com algumas sociedades. E aqui em 42, quando as coisas ficam mais complicadas para os judeus, ele resolve nesta empresa criar um esconderijo. Por quê? Bom, como que foi a evolução? A Anne, nas primeiras páginas aqui, ela já mostra para a gente quais eram as restrições que os judeus já tinham na Holanda, tá? E em todas as partes da Europa ocupada, tá? Eles não podiam andar de bicicleta, para vocês terem uma ideia. Eles não podiam andar de bonde, eles não podiam ter automóveis, ir a cinemas, teatros, sair em lugares públicos a qualquer hora. Tinha um horário específico para fazer compra no mercado e estas compras só poderiam ser em comércios de judeus. Não poderiam interagir com cristãos, não poderiam interagir com outras pessoas que não fossem judias. Então eles já estavam ali num processo de guetização, né? Já tinham que usar a estrela. A gente está falando de 42, e se vocês assistirem este vídeo aqui, que é sobre o Eichmann em Jerusalém, o julgamento de Eichmann, vocês vão ver que após a conferência de Wannsee, que foi em 42, os campos de extermínio ganharam muita força. Então, nós estamos neste período aqui no diário de Anne Frank, tá? Quando a solução final para a questão judaica foi colocada em prática. O que aconteceu com isso? Essas leis de restrições aos judeus começaram a ganhar grandes proporções, os judeus começaram a ficar com medo e as deportações aumentaram muito. Então, a Anne, ela fala muito sobre essas leis restritivas, né? E ela ganha o diário, que ela começa a escrever, no aniversário, onde ela completa 13 anos. Então a gente vai acompanhar a história da Anne dos 13 aos 15 anos dessa garota. É o que torna o texto ainda mais emocionante. Tá? Por quê? É uma fase da vida onde ela está cheia de anseios, cheia de expectativas, querendo escolher a sua profissão, estudando, e ela não pode estudar na escola que ela quer porque ela precisa estudar em escolas só de judeus. Né? Então ela perde alguns amigos, faz outros, e a gente vai vendo todas essas aflições, essas angústias, estes anseios, as expectativas. E se você é como eu, já sabe qual é o final da história da vida da Anne, isso torna tudo mais intenso, mais emocionante e nos lembra o quanto o mundo pode ser hostil, o quanto o ser humano pode ser hostil um ao outro. E o mundo não é este parque de diversões que principalmente o Ocidente acha que é. Né? Bom, mas a Anne, ela começa a nos mostrar tudo isso. Ela começa a deixar muito claro como que era a vida ali em Amsterdã naquele período.
Até que um dia, a irmã dela mais velha, a Margot, ela recebe uma convocação para ser deportada a um campo de concentração, um campo de trabalho forçado. Aí eles aceleram muito esse processo de fugir, só que a fuga deles é para dentro daquele esconderijo que eu falei. Então, o Otto Frank, junto com o sócio dele, que no livro é retratado como Van Damme, sobrenome Van Damme, porque eles usam pseudônimos ali quando o livro foi lançado, eles arquitetam um esconderijo dentro da empresa. E esse esconderijo, ele ficava num prédio anexo aos fundos do prédio principal. Então, o que que acontecia? Eles fizeram um dispositivo, que era uma estante que cobria uma porta. Por um dispositivo, essa estante abria, mostrava uma escada e eles iam para esse anexo. Só que esse anexo, ele era anexo, né, à empresa. Então, durante o dia, quando eles ficavam lá, eles tinham que fazer muito pouco barulho. Eles não podiam, por exemplo, cozinhar, tomar banho, caminhar pelo prédio, porque senão as pessoas que entravam na empresa embaixo, elas iam notar que tinha gente lá e não podia. Então eles tinham um horário específico para tomar banho, para uso do banheiro, para acender luz, para ligar o fogão, né? Para abrir janela, para conversar, para estudar, para ouvir rádio. Então era muito restrito. E eles se mudam a partir desse processo que a Margot recebe essa carta de convocação e ficam escondidos lá. Tudo isso estava arquitetado com os funcionários da empresa, que entre uma delas tem uma muito conhecida que é a MIP, que tem inclusive uma série sobre ela, vou deixar na descrição e o nome da série, tudo certinho se vocês quiserem assistir. E no livro, uma pessoa que se chama Kofus, que é um dos funcionários ali do Otto. Essas pessoas que faziam essa sustentação, né, do esconderijo, elas traziam comidas, traziam ali os bilhetes de troca de comidas, né? Traziam as comidas em si. A MIP ia muito à biblioteca pegar livros, trazer, porque ali, dentro desse esconderijo, além da Anne e da Margot, tinha o Peter, que era o filho da família Van Damme, né? E eles continuaram o processo de alfabetização, de estudo, né? Então, eles precisavam de livros. A gente percebe que o Otto Frank, o pai da Anne, ele era uma pessoa muito esclarecida, ele é uma pessoa muito calma, de um temperamento muito bom. Então, ele fazia o processo de ensino, muitas vezes, com essas adolescentes, né? Com esses adolescentes. E a vida deles se transforma a partir de 42. Então, imaginem só, duas famílias vivendo ali em alguns cômodos restritos, né? Restritos de tudo, tendo que ver o mundo através de janelas e receber informações através de aqueles cúmplices ali, daqueles amigos que arquitetaram junto com eles esses planos, esse plano de esconderijo. E no meio disso tudo a gente tem a Anne, que escreve o seu diário, né? E lembrando que a Anne é uma criança, está chegando à adolescência, ela passa ali 2 anos, todos eles passam 2 anos dentro deste esconderijo, e ali ela vai desenvolvendo todo o seu corpo, inclusive, né? Ela desenvolve o seu intelecto ali dentro, ela continua estudando, ela tem muito conflito com a sua mãe, e a Anne é uma pessoa muito intempestiva, né? Ela é diferente, ela é muito diferente da sua irmã. A irmã dela é mais calma, mais tranquila, ela aceita mais as coisas. A Anne, por outro lado, ela é mais explosiva, ela é muito crítica, ela é uma pessoa que tem ali o seu pensamento próprio, ela não deixa de dizer. A gente vê em muitos momentos do livro, do diário, que as pessoas pedem para ela ficar quieta, pedem para ela parar, porque ela é muito enérgica, ela precisa conversar a todo momento. E eles estão numa situação em que isso não é possível. Eles precisam cumprir algumas regras. E 4 meses depois que eles estão nesse esconderijo, uma outra pessoa vem, que era um dentista, amigo da família Van Damme, e eles chamam ele aqui no livro de Dussel, Senhor do Céu, tá? Depois eu vou falar o nome deles e o site da Anne Frank para vocês verem todas essas informações também. Mas e aí ela começa a dividir o quarto com o Senhor do Céu. E ele é muito regrado, ele tem os horários específicos para ir ao banheiro, isso vai incomodando ela, ele faz muito barulho aos domingos. E a gente vê todos esses conflitos que a Anne coloca no seu diário. E o seu diário ela chama de Kitty, que é a melhor amiga dela. O diário passa a ser a melhor amiga dela. Outro ponto importante que eu já relei aqui no assunto é que ela tinha muito conflito com a mãe. Ela não concordava com o que a mãe desejava a ela, com o comportamento que a mãe queria que ela tivesse.
ao contrário da Margot. E ela tinha também ali uma certa admiração pela Margot, porque a Margot era muito inteligente, segundo a Anne, né? Ela tinha as melhores notas na escola, tinha ali já certo o que ela queria da vida dela. E para a Anne, os pais preferiam a Margot, então ela tinha ali um certo ressentimento por causa disso. Mas, ao contrário do sentimento que ela nutria pela mãe, ela admirava muito o pai, ela idealizava o pai. Tanto que ela se frustra muito em alguns momentos quando o pai chama a atenção dela, quando o pai diz que ela está errada sobre alguns assuntos. Então, a conclusão que eu chego é que a gente acompanha, de fato, o amadurecimento de uma criança, tendo que lidar com a hostilidade, e que hostilidade do mundo externo, vivendo restrita entre quatro paredes, sem amigos, sem confidentes, tendo como único confidente seu diário. E a gente vê o quanto isso é sofrido para ela. No entanto, a gente vê também uma pessoa, a própria Anne, que dificilmente tem o seu espírito quebrado. Ela dificilmente é colocada para baixo. E quando ela faz isso, ela consegue sobressair a esses sentimentos de uma maneira muito natural. Então a gente vê de fato uma pessoa que ela está se estruturando em tempos muito difíceis, mas que ela tem ali estofo para isso, ela tem uma musculatura para isso e ela está desenvolvendo, né? E ela faz isso muito com o apoio do pai. O que eu acho interessante nesse livro também é a educação da época, os livros que eles liam. A Anne era fissurada em mitologia, então ela pegava muitos livros de mitologia. No primeiro aniversário dela, ela ganha alguns, inclusive. Ela estudava bastante, ela lia, por exemplo, Schiller, né, que é uma coisa que aos 13 anos eu nem imaginava, eu nem sabia que existia. Então a educação da época era muito interessante. O pai da Anne fazia questão, né, de eles lerem livros de filosofia, por exemplo, de sociologia. E isso contribui, na minha visão, para essa musculatura intelectual que ela vai adquirindo. Eu admiro muito a escrita dela, muito embora algumas pessoas digam que esse diário ele foi reescrito depois, mas existem evidências de que não. Ela tem uma escrita muito bonita. Ela tem uma escrita que eu considero muito muito sofisticada para a idade que ela tinha na época. Tanto que quando o pai recebe o diário dela ao fim da guerra, ele se assusta com isso. Então, a gente vê uma pessoa que sonhava em ser jornalista e escritora, tendo seu sonho interrompido. E, de fato, eu acredito que ela seria uma boa jornalista, uma boa escritora, se ela tivesse conseguido. Tá? A gente sabe também, tá? Se isso for um spoiler para você, me desculpe, que o único sobrevivente desse esconderijo é o próprio Otto. Tá? Mas como que isso se deu? Bom, a Anne ela escreve o seu diário até 1944. Lembrando que ela começou a escrever em 42. Mas não era um único diário, né? Ela começa escrevendo esse diário aqui, que eu vou colocar aqui, ó. E aí, ao longo do tempo, ela preenche, ela começa a escrever em outras folhas, cadernos e algumas coisas mais, né? Ela ganha, inclusive, um fichário para colocar. A gente vê, nesse período, a guerra se desenvolvendo, a Alemanha ocupada sendo molestada ali pelos aliados, o Reich, né, o Terceiro Reich sendo invadido, e a única esperança que eles tinham, na verdade a grande esperança dos moradores ali daquele esconderijo, era que os aliados invadissem a Europa. Eles ficavam esperando isso a todo momento, porque isso significaria a salvação e o final da guerra. Então eles se reuniam em volta do rádio, ouviam a BBC para saber como que eram, quais eram as informações vindas da Inglaterra, dos aliados. Até que um dia eles ouvem que os aliados invadem de fato a Europa. Ele tem algumas passagens no diário dela que fala sobre os bombardeios que a Holanda leva, né, que a Holanda recebe, como eles corriam para baixo da cama, como eles ficavam debaixo da escada, tremendo, com muito medo. Então mostra de fato a verdade nua e crua de como que era a vida dos civis durante a Segunda Guerra, né? Para vocês terem uma ideia de como a Holanda estava, tem uma série muito famosa chamada Band of Brothers, que pode ser traduzido como Irmãos de Guerra, eu acho, do Steven Spielberg e do Tom Hanks, que tem, se eu não me engano, eu já assisti muito essa série, porque eu gosto muito dela. No terceiro episódio, eles vão tomar Carentan, e eles passam pela Holanda. E então, as companhias americanas, elas estão na Inglaterra, elas já tinham tomado a Normandia, voltaram para a Inglaterra esperando a próxima missão, e eles vão para a Holanda, porque eles acreditavam
Essa era uma missão da Inglaterra, os americanos participaram. Eles acreditavam que, tomando a Holanda, eles chegariam até o Natal de 44 em Berlim e acabariam com a guerra. Quando eles chegam em Eindhoven, eu acho, é isso, os holandeses recebem os ingleses e os americanos com festa, porque eles estavam esperando aquele momento. E a gente vê muito isso nas famílias que estão aqui nesse esconderijo. Eles esperavam a todo momento que isso acontecesse. Então, quando isso de fato acontece, eles se enchem de esperança. Inclusive a Anne, ela escreve isso no diário. Isso é muito triste, na verdade, porque ela se enche de esperança. E ela, uma das últimas entradas no diário dela, ela falando justamente sobre isso, sobre essa esperança e também sobre os conflitos internos que ela tinha. E como ela gostaria de deixar isso claro para todo mundo, que ela era uma pessoa extremamente extrovertida, mas que ela também tinha o seu lado que ela guardava só para ela, que ela se fechava, tá? E uma das últimas frases que ela coloca é que se ao menos o mundo não tivesse mais ninguém, ela poderia se mostrar. E essa é a última frase do diário dela. Por quê? Agora, se você não quiser saber o que aconteceu com a Anne, você para o vídeo aqui, para você saber depois por outros meios, mas aqui eu vou falar o que aconteceu, tá? Isso tudo vocês podem ver no site que chama annefrank.org, que lá tem fotos, esse site é do Museu da Anne Frank, que funciona até hoje, tá? Bom, em 1º de agosto de 44, a Anne escreve a última entrada no seu diário. 3 dias depois, o esconderijo é descoberto. Existe uma vertente que diz que eles foram traídos, né? A polícia da Holanda, ligada à SS, invade, descobre eles, levam eles para um campo de concentração, todos os 8, e passam ali por alguns interrogatórios, e a partir daquele ponto eles são transportados a Auschwitz, tá? Que era um campo de extermínio. Lá os homens foram separados das mulheres, então é a última vez que Anne vê o pai dela. O pai e o Peter e o Sr. Van Damme e o Sr. Dussel vão para os campos de trabalho forçado masculinos. A Anne, a mãe, a irmã e a Sra. Van Damme vão para o campo feminino, mas também trabalham lá. Isso tudo em setembro de 44. E assim eles vivem nos campos de Auschwitz, com trabalhos forçados. A gente sabe o quão precário era, as questões sanitárias e tudo mais. Mais ali para o final do ano, já no fim do ano de 44, as mulheres são transportadas para Bergen-Belsen, que era um campo de concentração de transição. Elas seriam levadas para outro lugar, mas esse lugar, a mãe da Anne já morre antes de ir. Na verdade, ela não vai, ela morre em Auschwitz. A Anne vai com a irmã e com a senhora Van Damme para Bergen-Belsen, e lá acontece ali uma tempestade muito grande, eles têm que sair de onde eles estavam alojados, começam a viver em barracas, o clima frio, aí a gente já está no começo do ano de 45, quase próximo do fim da guerra. A Margot e a Anne começam ali a sustentar uma a outra, né, espiritualmente, emocionalmente, mas as duas contraem tifo. E parece, né, há relatos de que um dia a Margot ela vai levantar ali do leito dela, ela cai, bate a cabeça e morre. E aí, pela primeira vez, a Anne tem o seu espírito quebrado. Ela não resiste ao tifo e às perdas que ela teve e falece em março de 45. Então, a gente vê toda a esperança de uma criança, né, num diário, que ela ganha do pai no aniversário, indo por água abaixo, por conta de um regime genocida que perseguia as pessoas e criou uma máquina de triturar pessoas, inclusive crianças. Então, no começo do vídeo eu digo que este é um livro que nos lembra a hostilidade do mundo, e assim como eu disse no livro do julgamento de Eichmann, né, do Eichmann em Jerusalém, ele é muito importante porque ele renova aquela vacina contra o totalitarismo que a gente precisa reforçar todos os dias por anos a fio, né? Então esse livro ele nos lembra do que o ser humano é capaz, e se ele já foi capaz um dia, isso pode se repetir, então a gente tem que ficar muito atento. Tá? Por isso eu recomendo demais que você leia o Diário de Anne Frank, um dos livros mais traduzidos no mundo para mais de 70 idiomas.
com mais de 30 milhões de cópias vendidas, muitas delas no Brasil, algo em torno de 15 milhões de cópias no Brasil vendidas. E um livro que vai te emocionar e te mostrar como o mundo de fato é. O mundo não é essa Disneylândia que o Ocidente pinta, tanto que a gente tem visto aí muitas guerras surgindo recentemente, o que é perigosíssimo. A gente vê uma geopolítica não tão tranquila quanto em tempos atrás. E, de fato, o cuidado, né, mostra o cuidado que a gente tem que ter com os tempos atuais. Porque se já aconteceu, volto a dizer, pode repetir. Tá? Então leia o Diário de Anne Frank, uma história emocionante que mostra essa menininha aqui, ó, sofrendo todos os estigmas de uma guerra mundial, sangrenta, genocida, e que de fato tem que nos deixar atentos para os dias atuais. Se você gosta desse vídeo, se você gosta de assuntos pertinentes a este livro aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se não for inscrito, comente aí o que achou da resenha, o que achou da análise, e assim a gente cria aqui um grande grupo de discussão, porque é disso que a gente precisa, pessoas críticas, com pensamentos próprios, que não caem em conversas de A e B, e que sabem realmente como o mundo funciona. Então, aqui estou eu, Eduardo Cassago, flutuando do nada a lugar nenhum neste pálido ponto azul. Fui.